Oi, pessoal, aqui é a Isis do blog Coisa de Fotógrafa e eu tô aqui com a Cris Dornelas hoje e ela tá criando um congresso super incrível que a gente vai contar pra vocês hoje. E ela é fotógrafa e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, como que foi esse início na fotografia, em que área que ela se encontrou, por que que ela ficou nessa área e as realizações dela, as dicas. A gente vai bater um papo aqui e eu acho que vai ser muito útil para vocês também. Tá? E aí, Cris, tudo bem? Tudo ótimo, Isis. Aliás, obrigada por ter me convidado para a gente bater esse papo aqui. A gente já até se conhecia, né? Mas gostei muito quando você me chamou para falar. E, poxa, estou aqui com o maior prazer e espero ajudar o pessoal aí, todos que estejam nos ouvindo. Tá ótimo. Conta um pouquinho da sua fotografia, em que área que você se encontrou e como que você começou? Bom, eu falo que eu comecei quando eu era criança, né, entre aspas, porque assim, em casa a gente sempre teve muita fotografia. Meu pai sempre gostou de fotografar, então eu tenho muitos álbuns, né, de quando eu era criança, né, a gente não fotografava, a gente tinha mesmo fotografias nossas, assim, então eu sempre gostei muito daquilo. E foi na faculdade, quando eu fiz publicidade e propaganda, né, lá eu tive aula de fotografia, né, então a gente até ia. Era na época do filme, eu peguei esse finalzinho do filme aí, quando eu estava na faculdade. Então a gente ia revelar as fotos. Nossa, eu achei o máximo aquilo, né? E a gente tinha que fazer trabalhos, enfim, a gente saía com a câmera na faculdade e falei, putz, caramba, esse negócio é legal demais, né? Mas aí passou, eu não dei muita bola, foi indo, até que foi quando eu estava trabalhando num marketing de uma empresa. E a gente direto tinha que contratar serviço de fotógrafo. Eu falei, caramba, de novo esse negócio me perseguindo, né? Quero retomar isso, né? E aí acabei pegando uma câmera que eu tinha em casa, daquelas pequenininhas mesmo, e comecei a levar sempre comigo, né, em todo canto, né? E fui gostando daquilo, fui pesquisando, fui estudando, eu estudei muito, muito por conta também, né? E aí, na época, eu acabei entrando numa outra faculdade de comunicação digital, com ênfase na fotografia. E aí também falei, caramba, que legal isso. Já me abriu o horizonte também para vários campos da fotografia. E, putz, eu fiquei hipnotizada, né, com aquele negócio todo, né, falando, putz, eu quero fazer isso, né, quero fotografar. E eu passei por uma coisa que eu acho que muito fotógrafo passa no começo, que é assim, no começo a gente fica tão empolgado com aquele negócio de fotografar que você quer fotografar tudo, né? Então, eu acabei passando por várias áreas, vamos dizer assim. Eu falo que eu fotografei um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu fiz aniversário infantil, eu fotografei casamento, eu fotografei espetáculo. Nossa, foi um pouquinho de cada. Ensaio, eu fiz um pouco. Mas só que eu e o meu marido também, né? A gente sempre gostou muito de trilha, de natureza. E a gente sempre estava procurando um lugar novo para ir, um lugar novo para conhecer. A gente sempre gostou muito de cachoeira, de trilha, e eu estava sempre com a câmera, né? Eu só fui mudando a câmera, né? Comecei com a pequenininha e fui aumentando até que eu né? E comecei a estudar mais a parte técnica da coisa, né? E eu gostava muito daquilo. E nesse meio tempo, eu também participei de fotoclubes aqui na minha cidade, então a gente saía para fazer passeios fotográficos nas cidades e tudo mais, e, putz, aquilo era o que mais me encantava. Eu acabei gostando muito mais desse caminho da fotografia do que aquele de eventos, aquele de casamentos. Eu acho, na verdade, eu acho lindo esse trabalho, mas não era o que me fazia, vamos dizer, não era o que fazia meus olhos brilharem, vamos dizer assim, né? E foi isso. Quando eu vi, a gente estava querendo fazer mais viagens com a desculpa de fotografar. Aí, dessa coisa toda, a gente acabou, poxa, fazendo vários passeios curtos, porque a gente trabalhava, né? Então, tipo, tinha final de semana, feriado, férias, e aí acabava fazendo essas viagens mais curtas e, poxa, de repente a gente olhou e falou, caramba, a gente tá com um monte de foto aqui, o que nós vamos fazer com todas essas fotos, né? E aí me veio a ideia de fazer o blog e compartilhar ali um pouco do que a gente fazia e tudo mais. Ele meio que nasceu assim, sem pretensão
de muita coisa e foi tomando forma e tá aí hoje, né? Até hoje. Foi meio que por acaso que eu me achei ali na fotografia. Eu chamo de fotografia autoral, né? Que não tem um estilo muito definido, né? Mas eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de fotografia de rua. Isso é o que mais me fascina mesmo. Sim, bacana. E é sempre assim, né? A gente acaba... E o bom é que você testou, né? Não foi tipo, eu gosto disso, vou ficar nisso. Você realmente pegou, fez. É o que eu sempre indico também. Se você, pra quem tá começando, né? Ir testando um pouco de cada coisa. Porque quando eu comecei, eu jurava de pé junto que eu ia amar. Eu sempre falo isso. Que eu ia amar fotografar moda. E assim, os meus primeiros trabalhos com moda, eu tomei raiva do mercado. Eu não gostei. Raiva não, né? Coitado. Mas, assim, não era pra mim. Eu ficava estressada trabalhando. E eu falei, cara, não é possível que possa ser tão estressante. Não combinava comigo. Eu não tava gostando do resultado. Não tava gostando nem da hora de fotografar, nem do pós, nem do, entendeu? Do pré. Não tava gostando de nada. E eu, desde que tava na escola, que queria fazer publicidade pra trabalhar com moda... Aí depois resolvi fazer fotografia para trabalhar com moda, achei que ia adorar isso. E jurava de pé junto também que ia odiar fotografar bebê, que isso nunca ia ser para mim. E hoje em dia tô eu aqui cheio de bebê, 15 crianças de acompanhamento por mês, não dou conta de tanto bebê. E sou apaixonada por isso. Então, às vezes, só o achismo, né, a gente precisa testar mesmo. Ainda mais que fotografia, a arte precisa muito que a gente esteja sempre... inspirado, feliz, memorável, esse monte de coisa. Então, é legal que a gente teste e veja o que é pra gente. Foi muito bom. E o que eu percebo também é que muitos fotógrafos começam dessa forma, de que em algum momento de algum curso tinha uma aula de fotografia. Sério, se eu fizer uma pesquisa, acho que eu vou achar, vai ser assim, sei lá, 60% das pessoas que entraram em fotografia em algum momento tiveram uma aula num curso de publicidade, não sei quais outros cursos tem de cinema, né? Já está mais voltado para fotografia, mas muita gente é por conta dessa matéria abençoada. Pois é, viu? É verdade. Normalmente no primeiro período de publicidade, de jornalismo, aí tem a matéria de fotografia e as pessoas se encantam, né? É muito legal. Sim, sem dúvida. E ainda mais na época que aconteceu comigo, que era aquela coisa do laboratório de revelação, aquilo, olha, era muito legal, era muito legal. Não entrando em méritos de, fotografia analógica é melhor, não, mas assim, aquilo tudo me fascinou. Aquela coisa de revelar, de pegar o papel, de ampliar, de projetar no líquido e o negócio se formar. Então, putz, foi muito legal. Até, só complementando essa coisa que você falou, no início eu achei que fosse fotografar moda, tudo indicar, era isso que eu queria, e odiava, nunca imaginei que eu fosse fotografar bebê, nem pensava nisso. E, de fato, eu também concordo muito com isso, de, tipo, a gente tem que ir lá e fazer, e testar, bem isso que você falou, porque, de repente, a gente imagina uma coisa, né, você tem aquela certeza, aquela convicção de que você fala, putz, não, eu adoro casamento, vamos supor, e aí, de repente, você começa a fazer aquilo e você não se identifica tanto. E também, eu acho que tem a questão da gente ter fases, né, e numa fase a gente coisas, ter mais interesses para uma coisa e de repente já numa outra fase, putz, a gente já está se interessando por uma outra coisa, aquilo já não faz tanto sentido, e aí a gente vai meio que mudando o caminho ali, mudando o rumo do negócio. Eu sou muito de fase mesmo. A fase que entrou e não passou foi essa, bem de retrato, fotografia de família. Mas eu tive uma época que eu estava decidida também, falei, não, agora você é fotógrafa de casamento, não sei o quê. Casamento diurno, porque eu comecei a fotografar com amigos fotógrafos como segunda fotógrafa e fotógrafos de casamento diurnos e eu me encantei. Aí teve uma época que eu tava decidida a fazer casamento só diurno e tal. Mas assim, também não é aquele negócio, eu gosto de fazer, faço bem, mas não é tão apaixonante quanto a área que eu posso trabalhar todos os dias, que é de família, de retrato com bebês e etc. Então, eu sou muito de fase, mas graças a Deus a de bebê ficou, eu me decidi, né, e fiquei com ela. Queria perguntar uma coisa que sempre foi uma curiosidade, mesmo antes de conversar e conhecer você. Como que é a vida de um fotógrafo dessas fotos autorais, fotos de paisagem, até foto de show também?
Porque, às vezes, tem muita gente que faz foto de show e vende foto aleatória por fora, quer dizer. E não contratado para fotografar o show tal. Tem muita gente que faz foto e depois vende para jornal, para outras coisas assim. Você consegue dar uma passadinha nesse assunto da vida de um fotógrafo autoral? Como que é? Claro. Eu acho que, assim, até tem muito fotógrafo autoral, vamos dizer assim, né? Vou dar esse rótulo aqui só para a gente exemplificar. Que às vezes até tem alguma atividade e faz isso meio que paralelo, né? Então, tipo, eu até fiz isso durante um tempo. Então, tipo, todo o tempo livre que eu tinha, eu buscava estar em lugares diferentes, fotografando esses lugares, como eu gosto muito de natureza. Então, eu buscava lugares legais, diferentes, com uma cachoeira ou com uma paisagem diferente, uma paisagem legal. Então, a primeira coisa que eu falo que tem que ter em mente é, por exemplo, você vai ter que acordar mais cedo do que todo mundo, porque se você fala assim, eu vou chegar lá às 7h30 para fotografar o sol nascendo, tá. Vai nessa. já foi, né? Então, tipo, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que, às vezes, passar umas boas horas ali para tentar chegar naquela luz que você quer, ou mesmo uma coisa mais urbana. De repente você quer pegar uma cena específica e aquilo acontece numa hora do dia, né? Então, eu já vi fotos muito legais, de, tipo, uma sombra que projetou do lugar ali e formou um desenho muito legal com a arquitetura do prédio e com a sombra daquilo, mas, tipo, são fatores que a gente não controla. Então, para dar aquela sombra, o sol precisou estar em tal posição, então, tipo, era num determinado horário que aquilo acontecia, né? Então, quando a gente lida com esse tipo de fotografia, muita coisa foge do nosso controle. Então, você tem que estar, assim, bem ligado ao seu redor, sabe? Porque, por exemplo, quando você vai fazer um ensaio, muitas vezes, claro, é legal aquela coisa do espontâneo, de você estar ali e pegar a pessoa interagindo e tal. Isso é muito legal. Mas, muitas vezes, a gente tem que dirigir aquela pessoa. O fotografado, muitas vezes, ele não sabe como agir. Então, aí que vai o fotógrafo e dirigir aquela cena, dirigir aquelas pessoas, para que a gente consiga produzir boas fotos. Agora, quando você está lidando, seja com natureza, seja com ambientes externos, com pessoas, você não tem muito como controlar isso. Então, tem que esperar acontecer também, né? Uma coisa que eu tenho muito em mente é assim, você tem que estar presente. Você não pode estar aqui fotografando e, tipo, pensando em outra coisa, ou, a hora que acontecer tal coisa eu fotografo. Não. Às vezes você deixa de captar momentos muito legais, porque simplesmente você não está ali presente. Já aconteceu isso comigo. Então, como eu gosto muito de natureza, então, uma época, acabei contaminando meu marido com esse negócio e ele também fotografa, né? É uma coisa que pega isso, né? Eu vi que eu trabalhava com educação física e queria sair, eu achei que ele fosse vir pro meu lado, mas não deu certo, não. Então, e aí só sei que a gente começou a fotografar a ave, meio que sem querer. E aí nessa também a gente tinha desculpa de ir para vários lugares, porque tem ave que só tem lá, tem ave que só tem aqui e tal. E tem ave que é muito difícil de ver, e enfim, você tem que ficar ali esperando e tal. E a gente ficou lá esperando no lugar certo, que o bicho ia passar ali não sei onde, e a gente estava ali esperando, tal. E daqui a pouco a gente começou a conversar. E blá, 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 e blá, 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 na trilha. E de repente a gente, nossa, o bicho passou. Então, tipo, a gente quase perdeu de fazer a foto. Por quê? Porque a gente se desconectou dali, a gente se dispersou. Então, peraí. O cara espreita literalmente, né? Exato. Então, tipo, a gente tem que estar atento e tem que estar presente, porque aí você consegue perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Muitas fotos legais acontecem assim, né? De tipo, poxa, às vezes é uma coisa simples, mas você conseguiu captar um momento muito legal, um significado muito legal, né? Então, se você está presente para aquilo, vai para sua imagem, não tem como, né? Sim, legal. Beleza. Então, acho que já deu para saber um pouquinho, né, de como que é a vida, porque eu sempre ficava muito nessa dúvida de como que essa questão da paciência também, né, para você poder esperar o momento, porque a imagem não se cria sozinha, né, e também não é um cliente que quer a foto específica como um ensaio, ou alguma coisa vai acontecer, um casamento, as coisas acontecem e você registra, por mais que em alguns momentos você tenha.
com a fotografia de paisagem, assim, e autoral, de show, essas coisas assim. Eu sempre fiquei muito nessa dúvida. Eu acho que o pessoal também vai gostar de ouvir as suas dicas. Sim, e até me lembrei até de uma história que o próprio Araquém conta, de uma entrevista que eu vi dele. Então, tipo, eles estavam num lugar fotografando, não me lembro agora onde foi, mas, tipo, tinha uma bromélia numa árvore, que ele olhou para aquela bromélia e falou, eu quero fotografar aquilo ali. E, tipo, o pessoal da equipe, é uma bromélia, né? Tipo, tem milhões de bromélias por aí, por que você encana com a tela? E aí ele falou, não, eu vou fotografar aquela bromélia, só que a gente vai ter que esperar o final do dia. E, tipo, ninguém tava com saco, né? Tipo, ninguém tava com paciência de esperar a equipe dele, né? Mas ficaram... Pergunta se não vai ter dever de casa, né? E todo mundo fica, tipo... Exato. E aí, enfim, acabaram que ficaram ali enrolando aquele dia para conseguir aquela luz bonita que dava naquele lugar, e ele fez a foto da bromélia. Então, vai muito de você também visualizar aquela cena, né? E no caso de show, por exemplo, ou até foto esportiva, né? De eventos esportivos e de show mesmo, vai muito de você estar nos lugares, né? Porque normalmente, se você vai fotografar show, você se interessa por aquilo. Aquilo faz parte do seu universo, você gosta daquilo ali. Então, poxa, aproveita que você já vai no show, fotografa, ou no evento esportivo, por exemplo, tem muitos eventos de esporte radical que, poxa, dá muita foto legal também. E, poxa, se você tá ali fotografando, e hoje, putz, a gente tem uma coisa que tá aqui a nosso favor, que é Instagram, Facebook, enfim, você pode criar sua página, ter o seu perfil no Instagram e divulgar seu trabalho ali. E eu acho que tem espaço para todo mundo, e se você faz um bom trabalho, você vai ser visto, né? Então, eu acho que isso também conta muito, e de repente tem alguma revista, algum site especializado que está entrando em contato com você para, de repente, te contratar como fotógrafo oficial. Então, isso é muito legal. A gente tem isso a nosso favor hoje, né? Que uns anos atrás, tipo, era muito mais difícil, né? De você chegar lá numa revista. Agência, jornal por jornal, né? Exato. Cris, eu percebi também que o dia 2 do Conab, daqui a pouco a gente vai falar saber o que é, do Congresso de Fotografia, que vai ser totalmente online, já estou até falando, né? Fala muito sobre organização de fotografia, fluxo de trabalho, e eu não queria te perguntar exatamente do seu fluxo de trabalho com fotografia, mas eu queria te perguntar como fotógrafa, como empresa de fotografia, e agora como empreendedora também. Eu sei que você é coach também, e eu acho que você tem um filho, não é? Sim, sim. E aí eu queria saber como que é isso tudo, porque eu não sou mãe, mas eu acredito que deve ficar tudo muito mais punk, né? Quando você é mãe e tem todas essas coisas, e você ainda é coach, fotógrafa, empreendedora, tá lançando um congresso incrível. Então me conta um pouquinho como que foi essa decisão de se tornar empreendedora, levar o empreendedorismo junto com a fotografia, como que está sendo a sua rotina com isso tudo? É muito legal essa pergunta, até para me fazer olhar para isso, que é bem legal mesmo. Porque, assim, quando eu comecei na fotografia, eu nem pensava nessa coisa de empreender. Só que hoje, olhando, eu tenho já uma visão diferente, porque, assim, para mim, o fotógrafo, ele também é empresário, ele também tem que cuidar do negócio dele de fotografia. Então, quando você fala, eu quero ser fotógrafo. Tá, mas você tem que ter em mente que você vai ter que saber administrar a sua empresa de fotografia, vai ter que ter em mente também que você tem que saber vender os seus serviços de fotografia, né, tem que planejar o seu ano, é uma empresa, né, é um negócio. E muitas vezes, pelo fato da fotografia ser uma coisa assim, meio que artística, né, tem esse lado artista muito aflorado nos fotógrafos, a gente acaba meio que deixando de lado, né? Então, para começo de conversa, eu acho que isso é um ponto, assim, fundamental, que qualquer pessoa que esteja começando qualquer negócio de fotografia tem que ter isso em mente, né? Poxa, eu sou um empresário também. Mas, e quando eu comecei, eu não tinha muito essa visão, e muito menos pensei que um dia eu fosse empreender, online ainda, né? Mas só que, ao mesmo tempo, essa coisa do online me fascinava. Porque eu também consumo muita coisa online, né? Quantas aulas, quantos cursos, quantos livros
que eu acesso online, que eu vejo online, né? Então, eu sempre gostei muito disso. Aham. E uns anos atrás, acho que se eu não me engano, uns 4 ou 5 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a falar, opa, peraí, existe esse mundo, né? E isso que eu fui assim, bem devagar, até que nos últimos 2 anos foi que eu comecei realmente a fazer cursos e falar, caramba, peraí, eu quero fazer alguma coisa desse tipo, gostei muito disso. Eu gosto muito de estar com pessoas, de lidar com pessoas e de pensar assim, que a internet me possibilita alcançar um grande número de pessoas e poder ajudar essas pessoas. Isso realmente eu falei, caramba, isso é muito legal. Isso dá uma alegria assim muito grande, uma satisfação muito grande. E quando, é claro, né, quando eu vim para essa... E aí eu já tinha um blog, só que o blog ele era assim de histórias dos finais de semana do meu e do meu marido. Então, tipo, totalmente zen, né, vamos dizer assim, bem desencanado de qualquer coisa, como eu falei, ele apareceu meio que por acaso. E aí eu falei, caramba, posso muito bem pegar esse blog que eu já tenho e transformar ele numa coisa assim que vai de fato ajudar mais pessoas, né? Eu não preciso me desfazer das histórias lá, mas eu posso complementar ele. Eu posso tornar ele mais útil. E aí, claro, quando eu comentei disso em casa, meu marido falou assim, o quê? Você vai ensinar? Você vai fazer congresso? Que isso, né? Tipo, isso era uma coisa assim, muito, muito, muito distante, né? Só que eu já estava tão envolvida naquele universo digital, eu já tinha feito vários cursos, né, inclusive, que a gente demora um pouco, eu demorei um pouquinho para começar a fazer alguma coisa, porque eu me sentia insegura, e falava, caramba, será? E o medo, né? Vem aquele medo, você fala, caramba, se não der certo esse negócio, eu com essa ideia maluca, todo mundo em casa já achando que eu tô pirando, e vai que não dá. Então, dá aquele medo, né? E ao mesmo tempo, você falou, eu não tenho filho, né? Então, eu tenho um filho e eu me cobro muito de falar, de mostrar para ele, através das minhas ações, que, poxa, olha, a gente pode realizar o que a gente quer, o que a gente acredita que é bacana, né? Então, isso também me impulsionava muito a ir atrás e fazer. Até o Jerônimo Temel, ele fala, né? A gente tem que ter o botão inspiracional e o botão transpiracional, né? Tipo, quando a gente pegou suas forças, né? O que te move. O Jerônimo é demais. Eu adoro ele. Então, o meu botão transpiracional, com certeza, é o Lucas, que é meu filho. E claro, o ano passado foi quando eu CONAF, e, putz, é uma pauleira, né? Organizar um congresso online. A gente não tem ideia até começar, até tá ali fazendo. Então, realmente é trabalhoso, muito trabalhoso. E a primeira vez é sempre a mais difícil. Então, eu fiquei, assim, meses mergulhada naquilo. Eu respirava, eu só falava disso. Então, tem uma hora que as pessoas em casa falam, Cris, você só fala desse congresso. Eu falo, gente, minha vida está sendo esse congresso, você tem que entender, não é assim, né? Não fala de outra coisa, daqui a pouco eu paro, mas por enquanto não vai ter. Não tem como. E assim, eu tenho, né? Porque eu agora estou trabalhando na organização da segunda edição. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande em fazer um negócio legal, porque, poxa, eu não quero que a pessoa entre lá para assistir palestras que não vão agregar em nada. Então, eu me preocupo muito em ir atrás de profissionais legais, que eu sei que tem uma coisa, uma experiência legal para passar, um conhecimento bacana que vai agregar. Sim. E eu me preocupo daquilo tudo tá funcionando, daquilo tudo tá rodando certinho. Então, assim, realmente, esse período de produção do congresso é uma coisa assim, é uma atividade bem intensa que, tipo, o pessoal em casa, eles no começo estranhou muito, mas eles foram entendendo. E eles foram vendo, na verdade, eles foram sentindo a minha alegria, né? Porque eu estava muito empolgada fazendo aquilo, né? Então, tipo, eles falavam, caramba, você tá trabalhando horrores, mas você tá feliz, né? Eu falava, você pode ser vontade. Eu tava me divertindo com aquilo, né? E eu tô, nessa segunda vez, até tô me divertindo mais, porque já passou aquele frio na barriga. Na verdade, o frio na barriga, ele sempre existe.
Sim. Mas A eu já fiz pressão também, né? Acho que diminui um sim, pouquinho quando já tem lista, quando já tem pessoas interessadas, né? sim. É E o que eu o digo, ano passado, o primeiro cliente também, né? Quando você começa em fotografia, você vai conseguindo a mesma coisa. Quando você começa os primeiros clientes, começa a ter os primeiros resultados, você tem, mas só de sair essa pressão de conseguir mostrar resultado, ainda mais para a família, quando tem essa cobrança por trás, eu acho que isso quando esse peso sai, você começa a mostrar que você está feliz, está tendo resultado, tá tanto de trabalho quanto financeiro também, né? sim, sem dúvida. E, e até o ano passado eu não tinha lista nenhuma, né? É, nunca tinha feito nenhuma iniciativa com o blog, né? E, poxa, a gente conseguiu mais de 12 mil inscritos na primeira edição do congresso. Então, eu falei, caramba, aquilo... Eu fiquei tão contente que eu falei, olha que legal, a gente pode... a internet possibilita você atingir muita gente, né? Então, aí a gente... eu ofereci a venda do acesso VIP, né? E aí eu falei, caramba, e o medo daquilo. Nossa, eu falei, caramba. É que nem o primeiro cliente de foto, né? Você vibra, né? Isso de conseguir atingir mais pessoas é fantástico para mim também, porque até o Coisa de Fotógrafa surgiu por isso. Porque, quer dizer, a ideia do Coisa de Fotógrafa surgiu porque eu estava respondendo muito e-mail. Então, assim, às vezes você fala assim, eu idealizei. Não, eu idealizei, beleza, mas depois de sentir que eu estava gastando muito tempo contando como que eu comecei, como é que eu fiz, como que eu consegui meus primeiros clientes, como que eu não sei o quê. E eu vi que, assim, quantas pessoas já não quiseram me perguntar isso, ou podiam ter acesso às minhas respostas, ou porque pesquisou no Google como começar em fotografia, alguma coisa assim, e aí agora ela pode cair num vídeo meu, ou, entendeu? E assim, eu recebia e-mails por semana. E aí eu ficava, porque eu sou, Léo às vezes até fala que eu sou muito boazinha, mas cara, eu não consigo não responder, e nem ser seca, fria, direta, não tem, eu conto história, eu falo, invento não, dou exemplo, falo um monte de coisa, então assim, eu não conseguia não responder, mas também estava demorando para responder, não estava conseguindo dar a atenção que eu queria e estava respondendo várias vezes a mesma pergunta para várias pessoas. Aí eu falei, cara, eu preciso que isso seja falado para mais pessoas ouvirem de uma vez, que aí vai ser bom para mim também, porque eu tinha que pensar nesse lado, porque não estava dando. Aí eu falei, não, eu preciso otimizar meu tempo. O que eu vou fazer? Vou começar a gravar vídeos curtos falando sobre isso. Aí, Léo, tá. Aí, por já estar nesse mundo digital e empreendedor com o Léo também, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, fazer um blog, fazer um canal no YouTube, não sei o quê. Canal no YouTube é isso, não sei o que. A gente começou a botar tudo em prática, anotar o que eu podia fazer, o que eu podia falar. Então, e hoje em dia poder ajudar mais pessoas é incrível. E os congressos de fotografia, sem dúvida, são facilitadores e expandem a mensagem que a gente precisa, né? Que a gente quer passar para fotógrafos iniciantes, para pessoas que já começaram, para quem quer atingir outros níveis. Então, eu sou super a favor do online. Mas agora chegou a hora de você falar um pouquinho do CONAF, né? Apresentar o CONAF para o pessoal. Vai rolar online, né? Do dia 4 ao dia 8, se não me engano, né? De abril. Isso, é isso mesmo. Do dia 4 ao dia 8 de abril. E totalmente online. E pode assistir de qualquer lugar, só precisa ter uma conexão com a internet, né? É muito bom. O CONAF, ele nasceu ano passado, na verdade, em 2014, né? Eu comecei aqui meio que desenhar a primeira edição do CONAF. E na primeira edição, a minha ideia era realmente, assim, expandir a mente dos fotógrafos. Então, a minha ideia era realmente trazer fotógrafos de diferentes segmentos. Então, tinha macrofotografia, tinha fotografia subaquática, tinha um fotógrafo de rua, tinha vários segmentos de fotografia, porque eu queria sair um pouco desse universo da fotografia social, porque hoje os maiores eventos de fotografia que existem no Brasil está voltado para fotografia de casamento, por exemplo, ou mesmo para newborn, né? Existem grandes congressos até presenciais sobre esses temas, né? Principalmente casamento. Casamento eu acho que é o tema assim, mais falado
Gostei de achar teu hobby mais falado. Então, a minha ideia era realmente apresentar outras possibilidades para os fotógrafos. Falar, gente, olha, peraí, tem muita coisa para explorar na fotografia. E foi muito legal, realmente. As pessoas gostaram bastante e eu tive um feedback muito positivo. E até a primeira edição do CONAF, eu recebi muitos e-mails das pessoas perguntando quando que vai ser o próximo, quando que vai ser o próximo. Eu falei, caramba, que legal. Então, tipo, no próximo, as pessoas gostaram, né? Eu já tava assim, putz, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí, a hora que eu comecei a receber esses e-mails, falei, claro, óbvio que eu vou fazer, né? E aí eu fiz uma pesquisa com as pessoas que assistiram, que acompanharam o primeiro. E, assim, eu queria saber delas, o que elas queriam para a segunda edição do Congresso. Legal. E aí tinha alguns temas ali disponíveis para elas escolherem. O tema mais escolhido foi projetos pessoais. E até me chamou a atenção, porque independente da área que você atue como fotógrafo, uma hora ou outra você pode ter esse desejo de fazer um projeto seu. Seja um livro, seja uma exposição, ou qualquer outro tipo de projeto. Uma série, né? Você pode usar a sua criatividade para produzir diferentes tipos de projeto, né? Tem vários profissionais fazendo isso. E a hora que eu vi que o pessoal escolheu esse tema, eu falei, caramba, é um assunto que eu adoro também, então fiquei muito feliz. E comecei a pensar, comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de profissionais, e aí eu me dei conta de que, falei assim, cara, não tem um evento, um curso hoje que fale sobre isso. Tipo, ninguém te ensina como que você pode fazer um projeto, como é que você publica um livro, como é que você vai atrás de lei de incentivo, como é que você gerencia as etapas do seu projeto. E eu falei, caramba, eu acho que dá sim para a gente fazer um congresso disso e dá para a gente ajudar muitos fotógrafos que têm interesse em fazer o projeto e não sabe como começar. E aí eu comecei a receber muitas perguntas desses fotógrafos. Alguns já tentaram fazer pequenos projetos, mas não conseguiram. Outros têm milhares de ideias, mas não sabem como pôr em prática. Outros falam, mas eu tenho outra atividade, a fotografia não é minha atividade principal, eu posso me dedicar uma parte só do meu tempo para fazer um projeto ou não, né? Você vê que tem muitas dúvidas. Ou, eu preciso de um equipamento específico, mas eu não tenho a câmera XY, será que eu posso? Enfim. E a gente vê, hoje mesmo tem o Cartier-Bresson, que é até uma brincadeira com o Bresson, né? E, poxa, ele faz fotos com o celular e ele já publicou 2 livros. Sim. Então, assim, poxa, será que equipamento limita? Não, eu acho que tem espaço, você usa a sua criatividade, né? E até para desmistificar aquilo de que quem consegue publicar, quem consegue fazer essas coisas autorais foi por sorte, né? Porque muita gente acha que já tem influência, que conhece a editora, que conhece não sei quem, conhece o dono do museu. Tem muita gente que pensa assim, né? Tem. E esse é até um ponto que eu tô... Que vão ter palestras e vão ter algumas entrevistas no congresso, né? E as entrevistas eu tô trazendo justamente esse ponto com os profissionais, de tipo, e aí, né, como é que foi a sua carreira? Você teve muita sorte, né? E aí, tipo, a maioria deles fala exatamente isso, tipo, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, desde que você se determine a fazer um bom trabalho, você tem que, poxa, ir atrás, acreditar no seu trabalho, ir em busca, fazer um negócio diferenciado, que, tipo, não é sorte que vai ditar nada, é a sua dedicação, é o seu empenho. Espaço tem para todo mundo, que nem tem um fotógrafo, que ele chama Edson Endrigo, ele é um fotógrafo de aves, e, poxa, ele começou a fotografar tem mais de 30 anos. Então, tipo, na época ninguém fotografava ave. Hoje em dia tá até meio que aumentando muito esse público aqui no Brasil, principalmente. E ele começou a gostar dessa área, desse tipo de fotografia, e começou a fotografar. Em um determinado ponto, ele falou assim, caramba, eu quero publicar um livro com as minhas fotos. E foi lá nas editoras, batendo na porta das editoras, e todas elas negaram, falando assim, imagina, a gente não tem público para isso. Você tá livro de foto de ave? Não, amigo, não.
Só que ele não se deixou vencer por isso. E ele fundou a editora dele. Pô, você acha que foi fácil? Claro que não. Ele sabia tudo? Claro que não. Ele foi atrás, não desistiu da ideia. E assim, hoje ele tem 14 livros publicados de ave, e ele está trabalhando em mais 2. Ou seja, pô, será que não tem público? Então, assim, às vezes, a gente vai ouvir muito não, e não tem que desistir por conta desses nãos, né? A gente tem que ir em busca, tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Isso é um ponto que eu acho, assim, fundamental. Né? Ah, muito legal. E até essa parte dos nãos, né? A gente acaba desanimando no primeiro, e é o que eu sempre falo, não adianta. Não adianta você fazer uma promoção, levando para o meu público, né? Que precisa que o cliente te contrate e tudo mais, e que não é uma parte tão autoral, mas você depende que alguém te contrate. É o que eu falo, não adianta você, eu fiz uma publicação e não teve retorno, fiz um post, não teve retorno, fiz uma promoção, ninguém fechou. Cara, não é assim, a gente precisa ter ter uma consistência no mercado, né, e continuar, fixar uma marca, ter um nome registrado assim, que eu digo para outras pessoas, ter um reconhecimento. Isso é construído, isso não cai do céu, né? E claro. Para os projetos autorais, isso precisa estar muito na cabeça de quem tem interesse em fazer esses projetos. Na minha área, hoje em dia, o Juliano Coelho, que é fotógrafo retratista feminino, eu sei que ele inspira muitas fotógrafas e fotógrafos a terem projetos pessoais com mulheres, fotografar mulheres, retratar a beleza da mulher e tal. Mas eu acabo acompanhando por eu conhecer o Juliano, estou sempre nos workshops dele e tal, acabou se tornando um grande amigo. Eu vejo que tem muitas pessoas que, o Juliano é minha inspiração, mas ele não... eu não consigo ser como ele, eu não consigo chegar nesse ponto, não consigo trabalhar só com projetos. Não consigo rentabilizar com projetos autorais, mas aí é o que eu falo, ele não começou fotografando só aquilo, não foi rápido, não foi com uma mulher que ele fez o nome dele, foi com várias mulheres que ele conseguiu retratar, conseguiu extrair a essência total delas. Então, assim, é bastante persistência também, além da pesquisa, não cai do céu. Eu vivo falando isso, porque chega a dar nervoso, o tanto que as pessoas acham que só porque você, é o que eu falo, na hora que você olha o trabalho de outras pessoas, a gente acaba achando que foi fácil chegar ali. Foi tranquilo, que a pessoa não passou noites pesquisando, noites estudando, que recebeu um monte de não, sabe? Que ficou frustrado, que ficou decepcionado ou não, vamos lá, vamos fazer mais, não sei o quê. Então, eu acho que essa persistência é fundamental. E por isso que eu tenho visto tanto que o CONAF pode ajudar qualquer pessoa, até quem não é dessa área, porque meu público é muito de retrato infantil, fotografia de família, mas o dia 2 é fantástico, o dia 1 tem coisas lindas sobre a essência da fotografia, de trazer a criatividade. Não lembro agora, não vou lembrar o nome do palestrante, é o último que está no site do primeiro dia. Que vai falar sobre uma parte de criatividade. Eu tô achando os tópicos, os temas das palestras incríveis e que vai ajudar pessoas de todos os nichos. Claro que tem um lá que é é de fotografia, não é aquática, não. Acabei de pensar aqui, mas fugiu. Que é fotografia, assim, muito específica. Mas tem tantas outras coisas que vão beneficiar pessoas de vários públicos que eu super tô indicando e vou assistir também, porque eu adoro ouvir falar sobre isso e tentar resgatar a essência da fotografia, a beleza, sendo um projeto autoral ou não, calma, deixa eu voltar porque eu pensei errado. Todo projeto nosso é autoral, então mesmo que não seja para ter fins como publicações e exposições, essas coisas assim, todo projeto todo trabalho a gente precisa ter essa essência da fotografia, entender a responsabilidade e a importância que ela traz, né? Sim, sem dúvida. E até falando dos dias do CONAF, o que eu pensei em fazer dessa vez? Estruturar os dias, fazendo dias com temas diferentes.
Então, porque assim, você fala, projetos pessoais, projetos autorais, né? Projetos pessoais, enfim. É muito amplo também, né? É uma coisa ampla, que dá muito pano pra manga, vamos dizer assim, né? Então, eu fui pensando assim, tá, o que é essencial para um projeto? O que o fotógrafo tem que ter em mente para fazer um bom projeto? Para fazer um projeto que bem sucedido? Então, eu fui dividindo em pilares. E aí eu falei, e aí esses pilares vão guiar cada dia do congresso. E aí, então, o primeiro dia a gente vai falar sobre composição, né? Como apurar o seu olhar, como produzir imagens de mais impacto. Então, os fotógrafos convidados, até o último que está lá no primeiro dia, é o Daniel. Conheço ele, a gente é amigo, ele é daqui da minha cidade, por acaso, porque os outros estão todos espalhados, mas ele é daqui. E ele, o grande diferencial dele é que ele é fotógrafo, só que além dele ser fotógrafo, ele estudou artes e ele estudou história. Ele se formou, ele dá aula, ele é professor. Então, assim, ele tem toda essa coisa de trazer a arte para a fotografia, de explorar ali a criatividade. Ele é um cara super criativo, né? Então, isso reflete no trabalho. Eu falei, caramba, você tem que vir falar nesse dia, porque eu sei que você tem muito para contribuir. Então, poxa, tudo começa daí, de você produzir boas imagens, de você produzir imagens impactantes, que tenham um destaque, que tenham um olhar legal, né? Tudo começa daí. E aí o segundo dia vai ser sobre edição e fluxo de trabalho. Então aí também eu chamei profissionais que se dedicam a isso, que têm um conhecimento bastante grande para falar como que você pode otimizar. Porque eu sei, a gente sabe que assim, é muito gostoso sair e fazer a foto. A hora que a gente chega em casa, você está com o cartão cheio, e aí você fala, caramba, eu morro de preguiça de editar minhas fotos, não nego. Não nego. Mas, claro, eu sei que faz parte do processo, então, claro, eu quero ver minha foto pronta, então eu vou lá e editar. E eu sei que, poxa, o Lightroom mesmo, ele oferece muita coisa legal para a gente se organizar melhor, para a gente criar catálogos, para a gente, enfim, organizar nossas imagens ali. De repente, você tem que achar uma imagem sua de um bebê, e aí você fala, caramba, onde está? Que pasta? Então, tem como você otimizar tudo isso, né? Então, e também, a gente fala, né? Você tem que sair, fazer uma boa foto, né? Você não tem que sair, fazer a foto de qualquer jeito e falar, depois eu arrumo na edição, né? Que eu vejo, às vezes, alguns fotógrafos falarem, principalmente no começo, né? Que falam, não tem problema, eu arrumo isso. Falo, não, cara, sai com aquela ideia de fazer uma boa foto e você vai... você não vai arrumar ela na edição, você vai extrair o melhor dela na edição, né? Então, de repente, você faz uma edição que detona a sua foto. Sim. Então, a ideia também é você usar isso, esse recurso, para tornar a sua imagem ainda mais bonita, mais atraente, e enfim, eu vejo que é um ponto que pega para muitos fotógrafos. Então, por isso que eu queria ter um dia falando sobre isso. O terceiro dia, eu pensei assim, poxa, você vai fazer um projeto, então você tem que passar uma mensagem com aquelas suas fotos. Como é que você vai criar uma narrativa, entre aspas, né, com a sua imagem? Como é que você vai contar as histórias? A história que você quer para aquele seu projeto com as suas imagens. Então, tem todo um lado que a gente tem que levar em conta, né? Então, quando você vai fazer seu projeto, que pauta que é? O que eu quero transmitir? Que mensagem eu quero transmitir com essas imagens desse meu projeto, desse meu livro, dessa minha exposição, o que quer que seja, né? Então, também vai ser um dia exclusivo para falar sobre isso. O quarto dia, a gente vai falar sobre financiamento de projeto, que também é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Como é que eu faço para viabilizar? Você não vê falar sobre isso, né? Então, como é que se faz para captar recursos, para viabilizar seu projeto? E também nesse dia a gente vai aproveitar e falar um pouquinho como é que você gerencia esse seu projeto, porque é um projeto, então você tem que cumprir datas, prazos, como é que você se organiza nas diferentes atividades, enfim, então a gente vai falar também sobre isso, porque é uma coisa que o fotógrafo tem que ter com ele também, ele tem que estar ciente de que ele vai ter que cuidar do projeto dele, né? Não é simplesmente, vamos fazendo, aí ficar pronto, ficou. Não, peraí, tem que botar ordem, tem que botar prazo, tem que cumprir esses prazos, né? E o último dia, eu deixei o último dia para falar sobre publicação de livro,
porque é um assunto um pouquinho mais amplo, né, um pouquinho mais complexo. Então, ali vão ter vários profissionais que têm diversos livros publicados. Livros de fotografia também, poxa, não tem só livro de natureza, né, de fotografia. Tem diversos. Eu adoro ir na Cultura, na Saraiva, e pegar os livros de fotografia para olhar. E, poxa, todo fotógrafo, uma hora ou outra, fala, caramba, né, eu quero fazer meu livro, né, também, né, independente da área que seja. E também você fala, pô, como é que eu faço para publicar um livro? Como é que eu produzo? Como é que eu publico? Como é que eu vou diagramar? Como é que eu vou... Tem que ter alguém para fazer isso? É o fotógrafo? Como é que é? Enfim. Então, também vão ter profissionais muito legais nesse dia para esclarecer essas dúvidas sobre essas dúvidas da publicação de um livro. Pô, agora que você ainda organizou melhor ainda, né? Fica muito, muito bom. Acho que vai ser interessantíssimo. E vai atrair pessoas incríveis, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E tô torcendo, né, para dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E que isso, com certeza, isso eu não tenho dúvidas, de que vai agregar muito valor para as pessoas, de que vai ajudar muita gente. E que isso melhora ainda o nosso mercado, né? Porque quanto mais pessoas souberem como que publica, como que faz, quanto que gasta, onde que dá para expor, aumenta a proporção da fotografia, né? Que hoje em dia já é bem maior do que antigamente, por conta da internet e tudo mais, mas acho que o livro, e a publicação e a exposição consegue atrair pessoas de fora do mercado também, né? Então, não fotógrafos só, né? Porque tem, como você falou, na livraria, às vezes pessoas só que se encantam por arte, vão lá e aí, poxa, conhecer um projeto autoral é o máximo. E como você falou, todo fotógrafo tem essa vontade. Pode não ter como meta ainda, mas um dia vai bater uma vontadezinha de, pô, e se eu pegar essas fotos aqui e fizer não sei o quê, e fizer mais algumas, transformar isso, pô, é muito legal. Sem dúvida. E depois você pegar ali seu livro e falar, olha, eu que fiz isso aqui. Eu ficar igual criança, né? Meu livro aqui. Sem dúvida. É muito gostoso, sim, né? Cris, queria te agradecer por você ter conversado aqui um pouquinho, contado sobre o CONAF, sua vida de fotógrafa, sua vida de empreendedora, e contar, né, pra gente sobre tudo que você está fazendo, e te agradecer também pela iniciativa de fazer um congresso tão incrível, viu? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, o pessoal aí, mas eu vou deixar todos os links aqui para vocês conhecerem o CONAF, conhecer o trabalho da Cris, conhecer os blogs, tudo que ela faz. E aí, dia 4 a 8 de abril, tá? 2016. Que eu não sei quando você está vendo esse vídeo. E aí, lá no site do CONAF tem tudo explicadinho. Todas as palestras, quem vai palestrar, quando que vai ser, que horas, tem tudo lá. Tem mais algum recado pro pessoal, Cris? Olha, eu quero agradecer você por ter me convidado para a gente bater esse papo aqui. Adorei, de verdade, gostei bastante. Você é um encanto de pessoa, adorei mesmo. E também achei muito legal a sua iniciativa, achei muito bacana mesmo. E com certeza tem muito a agregar também para quem está começando na fotografia. E realmente é desafiador a gente começar. A gente tem muitas dúvidas, né? E se você tem alguém que já faz aquilo que você quer fazer e está te explicando, poxa, nada melhor do que você aprender com essa pessoa ali, né? E seguir os passos dela, né? Então, poxa, gostei muito e parabéns pela sua iniciativa. E, mais uma vez, obrigada por ter aberto o espaço para eu falar sobre o CONAF, falar sobre essa iniciativa do Congresso. Estou muito feliz de estar aqui e espero todos acompanhando a gente lá de 4 a 8 de abril. Espero a inscrição de todos que estejam assistindo a gente para aproveitar bastante essa semana, que assim, vai ser muito legal mesmo. Então, obrigada. É isso aí, então, pessoal. Vou deixar os links aqui para vocês conhecerem. E é isso. Um beijo, Cris, e muito obrigada, viu? Adorei o nosso papo. E eu tenho certeza que tudo isso vai ajudar o pessoal que já começou, que já está começando, que está perdido. Tá bom? Muito obrigada, viu? Beijo grande para ti. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.